Capítulo 21. Dias de verão. Antes da chegada dos Carol, Pollyanna pedira a Jimmy para ajudá-la a entreter os hóspedes. Na ocasião, Jimmy não manifestou entusiasmo pela ideia, mas, dias depois, mostrara-se disposto e ansioso, a se julgar pelas numerosas visitas que fazia à moça e suas insistentes ofertas de cavalos e carros para servir aos forasteiros. Entre ele e o Ruth, firmou-se logo uma calorosa amizade, como se houvesse forte atração de um pelo outro. Passeavam juntos, conversavam e chegaram mesmo a discutir o projeto do lar para moças que trabalham, a ser executado no próximo inverno, quando o rapaz estivesse em Boston. Jamie também foi alvo de atenções, e Sadie Dean não foi esquecida. Como Ruth Carroll havia deixado claro, Sadie era como se fosse da família, e devia ser tratada como tal. Não era somente Jimmy que se mostrava gentil. John Pennington aparecia na casa com frequência, sugerindo passeios e piqueniques. As tardes eram agradáveis na varanda da mansão, todos falando de livros e de arte. Pollyanna vibrava. Não apenas os hóspedes estavam livres de sentir tédio, como se tornaram amigos de seus outros amigos, os Pennington. E ela cuidava de tudo, fazendo o que estivesse ao seu alcance, para que todos se sentissem felizes. Nem os Carroll, nem os Pennington, contudo, gostavam de ver Pollyanna como simples espectadora de suas diversões, e queriam que ela também se juntasse ao grupo, e não aceitavam suas negativas. Não vamos deixar você nesta cozinha quente como um forno, insistiu Jamie mais uma vez. Amanhã está linda e vamos almoçar no George. Você vai conosco. Não posso, Jamie, recusou Pollyanna. E por que não? Não pense no jantar. Comeremos fora. Mas tem o almoço. Ora, você vai almoçar conosco. Não precisa ficar em casa preparando a comida. Não, Jamie, teimou a moça. Tenho de pôr o glacê no bolo. O bolo não precisa de glacê. E varrer a casa. A casa está limpa. Providenciar tudo para amanhã. Amanhã você nos dá leite com biscoito. Preferimos você com leite e biscoito do que um jantar com peru sem você. Não posso lhe dizer tudo o que tenho de fazer hoje. Nesse caso, não diga. Trate de apanhar o chapéu e venha com a gente. Já falei com Beth e ela vai fazer tudo direito. Que coisa, Jamie, protestou Pollyanna enquanto ele a puxava pelo braço. Pollyanna foi, não somente naquele dia, mas muitas outras vezes. Não podia resistir. Não era somente Jamie que insistia, mas também Jimmy e John Pennington, para não se falar de Ruth, Sadie e até da tia Polly. Claro que eu gosto de sair com vocês, disse ela, certo dia em que teve de deixar o trabalho para acompanhá-los. Mas nunca vi hóspedes que pagam querendo passar a leite e biscoitos, e nunca vi dona de pensão igual a mim, deixando o trabalho para passear. O clímax aconteceu quando um dia John Pennington, e tia Polly nunca parou de dizer que tinha sido ele mesmo, sugeriu que fizessem uma viagem de 2 semanas, indo acampar à margem de uma lagoa entre as montanhas, a cerca de 60 quilômetros da cidade. A ideia foi aprovada por todos, menos Polly. Esta, em particular, disse a Pollyanna que era bom que John Pennington tivesse se livrado da apatia que mantivera durante anos, mas que isso não significava que devia passar a agir como se fosse um rapaz de 20, o que, na sua opinião, era o que andava fazendo. Em público, porém, limitou-se a dizer que não estava disposta a participar daquela loucura de acampamento, dormir no chão úmido, as voltas com besouros e aranhas, a pretexto de se divertir. Não era programa para gente de mais de 40 anos. Se John Pennington ficou ofendido com a recusa, não deixou transparecer. Seu entusiasmo não arrefeceu, pelo menos aparentemente, e os preparativos continuaram. Ficara decidido que, mesmo sem Polly e Chilton, os demais sairiam para acampar. A senhora Carroll será a acompanhante de que precisamos, sentenciou Jimmy. Durante uma semana, não se falou senão em barracas, víveres, máquinas fotográficas e material de pesca, e todos se ocuparam dos preparativos para o passeio. Deve ser um passeio campestre, disse Jimmy. Nada de refeições numa só barraca. Queremos fogueiras ao ar livre, assando batatas nas brasas, e todos sentados em volta, contando casos e comendo milho assado na espiga. E queremos nadar, remar e pescar, exclamou Pollyanna. E parou olhando para Jamie. Quero dizer, não vamos fazer tudo ao mesmo tempo. Há muita coisa tranquila que se pode fazer também. Ler, conversar. Jamie fechou os olhos e empalideceu. Entreabriu os lábios, mas antes que pudesse articular uma palavra, Sadie Dean já estava falando. Em piqueniques e acampamentos, a gente tem que se divertir bastante ao ar livre. No último verão estivemos no Maine, e vocês deviam ter visto os peixes que o Sr. Carroll aqui pescou. Fale você mesmo sobre isso, acrescentou dirigindo-se a Jamie. Ninguém ia acreditar, Jamie sorriu. Seria mais uma história de pescador, vocês diriam.
Conte e veja se acreditamos, pediu Pollyanna. Jamie voltou a negar, mas já havia recuperado a cor, e em seus olhos não havia mais a expressão de tristeza. Olhando para Sadie, Pollyanna imaginou vagamente por que ela parecia agora tão aliviada. Chegou o dia e todos partiram no carro enorme de John Pennington, com Jimmy ao volante. Ouviram-se o ruído do motor e os gritos de despedida, e partiram enquanto Jimmy pressionava a buzina. Tempos mais tarde, Pollyanna se lembraria da primeira noite no acampamento, uma experiência nova em muitos aspectos. Eram 4 horas quando o percurso de 60 quilômetros terminou. Desde as 3h30, o carro rompia uma estrada, que obviamente não foi feita para automóveis de 6 cilindros. Para o próprio carro e para o motorista, aquela parte da viagem foi cansativa, mas para os passageiros, que nem se preocupavam com os buracos na estrada e a lama acumulada nas curvas, a viagem era sensacional. A cada instante, viam uma paisagem mais bela. John Pennington escolhera para acampar um lugar que visitara anos antes. Ao avistá-lo, saudou o acontecimento com alegria e respirou com um certo alívio. É lindo, repetiram em coros demais. Estou contente por vocês terem gostado, disse Pennington. Achei que era um bom lugar, mas estava preocupado. Esses lugares costumam mudar muito às vezes. O mato cresceu um pouco, mas não faz mal. É fácil limpar isso aí. Todos se ocuparam em limpar o terreno. Ergueram 2 pequenas barracas, prepararam a fogueira e organizaram a cozinha e a despensa. Pollyanna começou a prestar mais atenção em Jamie e a temer que algo lhe acontecesse. Percebeu que o chão, cheio de buracos e de raízes salientes de árvores, não era para um par de muletas, exatamente como um piso coberto de tapetes, e viu que Jamie também se preocupava com isso. Mas, a despeito de sua invalidez, o rapaz insistia em participar do trabalho coletivo. Pollyanna se sentiu nervosa e por 2 vezes correu para ajudá-la, tirando-lhe dos braços o caixote que ele tentava carregar. Deixe que eu levo isso, pediu a moça. Você já ajudou bastante. Da segunda vez sugeriu. Por que você não se senta aí para descansar um pouco? Se os estivesse observando atentamente, teria notado que o rapaz enrubescera. Mas, como não o observava desse modo, nada notou. Mas viu, com surpresa, Sadie, um pouco depois e carregando umas caixas, gritar. Ei, seu Carol, quer me dar uma mãozinha? Logo depois, Jamie se aproximou das barracas, mais uma vez às voltas com o problema de carregar ao mesmo tempo algumas caixinhas e um par de muletas. Pollyanna se virou para Sadie Dean e ia reclamar, mas a intenção morreu no nascedouro. Viu Sadie pedindo-lhe silêncio, levando o dedo indicador aos lábios. Sei o que está pensando, disse em voz baixa, aproximando de Pollyanna. Não está vendo? Ele fica sentido, achando que não pode fazer o mesmo que os outros. Olhe só, veja como agora está contente. Pollyanna viu Jamie equilibrando o seu peso em uma das bengalas e curvando-se para colocar seu fardo no chão. Viu a alegria em seu rosto e ouviu-o dizer displicentemente. É uma contribuição da senhorita Sadie. Ela me pediu para trazer até aqui. Sadie já tinha se afastado e Pollyanna ficou observando Jamie por algum tempo, mas com cuidado, para que nem ele próprio e os outros notassem sua atenção. Chegou a sentir compaixão enquanto o olhava. Por 2 vezes, o viu tentando executar uma tarefa sem o conseguir. Uma vez, não pôde carregar uma caixa mais pesada, e de outra, foi com uma mesa desmontável, que não podia ser armada sem que se soltasse as muletas. Das 2 vezes, Pollyanna notou como Jamie se virava, depressa, para ver se o seu fracasso fora percebido pelos demais. Era visível o cansaço em seu rosto. A despeito do sorriso, empalidecia, como se não estivesse passando bem. Acho que devíamos ter pensado melhor, admitiu Pollyanna para si mesma, com os olhos marejados. Devíamos ter pensado melhor antes de deixar que ele viesse a um lugar como este. Acampar com muletas? Por que não nos lembramos disso antes? 1 hora depois, quando se sentaram em torno da fogueira após o jantar, Pollyanna viu sua pergunta respondida. Enquanto contemplava as labaredas e sentia o ar embalsamado com perfumes do campo, mais uma vez caiu sob o encantamento das histórias que fluíram dos lábios de Jamie. Mais uma vez se esqueceu das muletas.